aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com o direto do trono de Deus para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deu um negocinho aqui, mas acho que eu já consegui arrumar. Glória a Deus, é isso aí. E hoje a gente vai falar sobre um assunto mega importante, mega importante. Então você que vai assistir aí depois, você do replay, né, que vai assistir aí depois com a gente vai falar muito sobre a palavra de Deus hoje e um assunto muito importante. Na verdade, assim, e nesse formato a gente não vem trazendo uma história, né? A gente tem trazido um assunto a respeito do que Deus traz pra gente, né? E não um texto, uma história comprida, nem nada disso. E Deus tocou no meu coração hoje, né, Marcelão, pra falar na internet, e as pessoas estavam comentando a respeito da questão da Bíblia, né? A Bíblia perfeita, não perfeita, se a Bíblia foi Deus quem fez, não foi Deus quem fez, não sei o quê. E aí eu vi um assunto interessante, umas pessoas estavam comentando assim, que se a Bíblia fosse algo feito pela mão de Deus, como é que tem erros na Bíblia, né? E aí tem dois parâmetros aí falando sobre erros, um falando sobre é, erros de pessoas, e o outro falando a respeito de erro bíblico. Na verdade, a Bíblia é algo que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, não é não, Marcelão? Exatamente. E a palavra de Deus diz assim, que as coisas reveladas são para o homem, e as não reveladas são para O Deus, né? Para a homem. glória de Deus, né? As não reveladas. E aí o que que acontece? Na verdade, quem revela, quem traz aí a parada, né? É o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a interpretação do homem que é uma interpretação meio equivocada, né? Que é uma interpretação fora do contexto histórico e fora do que a palavra de Deus verdadeiramente traz. E esse assunto é um pouco complexo falar sobre isso, falar sobre, porque é como a própria Bíblia diz, quem traz é o Espírito Santo de Deus, então quem revela é o Espírito Santo de Deus. A minha mãe estava até conversando comigo, tem uma palavra na Bíblia, né, que os homens não estavam entendendo o que Jesus Cristo estava falando, né, os fariseus não estavam entendendo, e por isso que ele falava por intermédio de parábolas, e aí Jesus chama os discípulos à parte e diz: eles não estão entendendo porque eu não quero que eles entendam. Não há propósito no entendimento deles, porque eles não estão buscando verdadeiramente a palavra. Então, essa parte eu deixo para um outro dia, um estudo maior, uma coisa assim, para a gente conversar sobre esse assunto, mas é muito importante isso. Mas o que Deus tocou no meu coração são os erros humanos, que as pessoas falam assim: ah, a Bíblia não é perfeita porque senão o Senhor não. Davi não teria pecado. Ah, porque senão fulano não teria pecado. Mas a Bíblia, ela conta a história de homens que pecaram, né? E Não fala esconde sobre nada, Deus. né? Ela não esconde nada. E ela fala sobre Deus. Deus, em momento nenhum, pecou, né? Contra ninguém. Não há pecado de Deus. É pecado do homem, e nós somos homens. Se a Bíblia não tivesse sido escrita por Deus, aí sim teria mentiras, né? Um monte de homem perfeito, sem erro nenhum, sem falha nenhum, sem pecado nenhum. Um monte deles. E a gente não teria entendimento de por que Jesus Cristo veio ao mundo, né? Por que ele veio ao mundo, então? Para Veio para transformar a nada, gente em família dele. O né? propósito Todo mundo era já é esse. perfeito, para quê, né? Para, para religação. A gente falou sobre isso ontem, né? Ele veio para religação. Para fazer com Exatamente. que ligasse novamente aquilo que foi desligado uma vez por nós. É A isso aí. pergunta é justamente essa. Eu fiz algumas perguntas numa enquete hoje no meu Instagram, perguntando assim:
Que você acha que os erros que você comete afasta Deus de você? Você acredita verdadeiramente que Deus se afasta de você por causa dos seus erros? E os nossos erros nos afasta de Deus e não o contrário. Deus não afasta e não para de olhar. A palavra de Deus diz que Deus não gosta do pecado, mas ele ama o pecador. E se não fosse Exatamente. assim, ele não teria enviado o seu único filho para nos tornar, para nos dar permissão de pecar, né, Cláudia? É isso? Uhum. Para nos tornar co-herdeiros com Cristo e não para nos dar permissão de pecar, e sim para nos dar direto acesso a Ele, independente de pecado ou não, independente de erro Exatamente. ou não. Então, Exatamente. o nosso erro, ele não nos define. O que nos define é quem nós somos. Nós somos imagem e semelhança de Deus, pertencentes à família real, filho do rei, co-herdeiros, ou seja, nós. Sabe o que é a herança do rei? A gente fica pensando nisso, né? Que a herança do rei nada mais é do que ele deixa, do que as coisas que ele deixa. Olha só que interessante isso. Se você para pensar, quando as coisas que ele deixa, e aí a gente para pensar assim, que Deus é o dono do ouro e da prata, né? E aí a gente está preocupado que Deus morreu e deixou de herança todo o ouro e prata, que a gente vai se regozijar igual o tio Patinhas no super cofre que vai pular lá e sair nadando nas moedas de ouro. Mas você sabe Lembra o que sempre que das é? ruas de ouros, dos diamantes, de tudo. Seja bem-vindo, Lucy, seja bem-vinda, Deus te abençoe aí. Mas Nos sabe o que que é diamantes mais, e tudo mais. sabe o que que é mais importante dentro desse processo, Cláudia? É que o que nós herdamos de um rei, sabe o que que é? É o trono, é o governar, é isso, é o mandato. A responsabilidade, né? A única coisa dentro e é a mais importante dentro da herança de um reino. O reino, ele é eterno. Ele passa de pai para filho e ele é eterno. Tem uma terminologia para isso que eu esqueci agora, mas é isso, ele é eterno, ele é eterno. E ninguém pode tirar isso, por exemplo, a não ser que o rei não tenha filhos. Quando o rei não tenha filho, não passa de pai para filho o reino, né? Mas assim, a herança do reino é eterna, vitalício. Vitalício. É vitalício, ou seja, enquanto eu viver, enquanto eu tiver, como é que fala? Descendência, isso vai ficar na minha família. Ou seja, e qual é a parte mais importante do processo da herança? É reino, é o reino, é herdar o reino, é governar junto com Cristo. Isso que é o mais cabuloso. Por isso que nós somos tão testados para ser aprovados. Porque nós vamos Como é que você vai reinar. reinar uma coisa que você não sabe nem trabalhar com ela? Não tem Exatamente. conhecimento nenhum para isso, É. né? Então, Eu te pergunto, precisa conhecer. eu te pergunto assim, imagine o seu filho, imagine o seu filho amado, aquele que você ama, do fundo do coração. E aí ele é um viciado em drogas, ele é assassino e furta as pessoas. E aí você faz o que com ele? Você acoberta, você esconde, você guarda, você protege e você diz que nada vai acontecer com ele. Os pais fazem isso com os filhos. Eles acobertam, eles protegem, eles não permitem que passem pelo processo de se frustrar, né? E aí o que que acontece nesse processo? Tem um monte de filho mimado que acredita verdadeiramente que pode fazer qualquer coisa e qualquer tipo de coisa. Porque quando eu faço qualquer coisa e qualquer tipo de coisa, o meu pai me protege. E Deus não é assim, velho. Ele, Não, não é. mas ele não ama o pecado, ele não ama o erro,
mas ele ama o filho. Nós, pais e mães, devemos amar os nossos filhos e não as coisas que eles fazem de errado. E as coisas que fazem de errado gera consequência. Agora, não significa que por causa disso ele não herdará o reino dos céus. Significa que ele vai pagar pelo que ele fez e arrependendo-se, ele está aqui, estamos juntos, até depois do fim. É E isso aí, aí. como preparar-se para reinar junto com Cristo, se eu, sabe, politicamente falando, protejo os meus amigos, as pessoas que estão mais próximas. Cara, eu tinha, Cláudia, quando eu era mais novo, um pacto de lealdade muito grande com os meus amigos. É muito importante você ter um pacto de lealdade com seus amigos. Mas o certo é certo, o errado é o errado. Eu errei muito na minha vida, sabe, Cláudia? E eu paguei muitas coisas erradas que os meus amigos faziam e que eu era pego, porque assim, meu pai sempre dizia assim, ó, até você explicar que focinho de porco não é tomada, você já pagou pela consequência do erro do outro. E eu pensava assim, meu pai está errado. Porque se eu estou junto com meu amigo, eu vou defender o meu amigo até o final. E se eu for pego, eu vou ser pego sozinho. Ah, você está falando para ser X9, cagoete, entregar seu amigo? Eu estou falando para você não estar nesse meio, para não ter que passar por isso. É disso que eu estou falando, para você não estar no meio, para não ter que passar por isso. Sabe? Isso é o ideal. Isso é o melhor. É que você não esteja lá, né? É... Mas esse pacto de lealdade, ele causa benefícios? Nenhum, sabe? Nenhum tipo de benefício. Por quê? Porque eu gosto muito dos meus amigos, amo muito os meus amigos, tenho contatos com alguns deles dessa infância que a gente fazia muita coisa errada até hoje, mas é impressionante como isso impacta a, os resultados de sua vida. Isso que é muito importante. A gente está falando assim de que como eu, com essa fidelidade, vou de verdade ajudar o próximo, vou amar o próximo, vou fazer com que ele seja coerdeiro comigo. Não tem como eu compactuar, não tem como eu compactuar com coisas erradas, com é, corrupção. Porque o que é a corrupção? A corrupção nada mais é do que você pegar algo que está certo e corromper, transformar ele em errado a seu favor, né? Então, isso é a corrupção. E eu posso fazer isso com a sociedade, com o meu estilo de vida, com a Bíblia, se eu sou um líder religioso, por exemplo. Eu posso fazer isso com qualquer coisa. Eu posso corromper qualquer coisa. Como eu, sendo co-herdeiro, herdeiro de um trono, no qual eu vou reinar junto com meu pai e o meu irmão. E como eu estarei preparado para isso, se eu sou corruptível, se eu sou corrupto, É se isso eu aí. defendo os meus brothers. É isso aí. É E, para isso que aí, Deus nos Deus é prepara. claro, e Deus é claro na palavra quando ele não faz isso, quando ele não defende os seus brothers, né? Exatamente, São exatamente, meus, amo, exatamente. mas O cometem que erros, você são faz de falhos, errado, eu vou e alinhar eu com vou você. corrigir. É isso aí. Exatamente, E é isso exatamente. que Deus nos ensina, né? E a palavra de hoje está lá em 2 Coríntios, né, 12:6, que fala exatamente sobre um homem de Deus, um homem Posso? completamente usado, pode ler, só falar isso, um homem completamente usado por Deus, um homem completamente estruturado por Deus e que tem uma consciência muito grande com relação a isso, e ele se posiciona mostrando com clareza isso que a gente Exato, está falando. Pode exatamente. ler, Marcela. Eu vou ler a partir do 1, tá, Claudinha, para dar uma Pode ler. contextualizada.
Se o 2 Coríntios 12, a partir do versículo 1, diz assim, ó, se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, ele está dizendo, não é conveniente que você se glorie, mas que se é necessário, eu vou me gloriar a respeito das revelações do Senhor. Olha só que extraordinário isso. Eu vou falar a respeito das revelações do Senhor. Aí ele diz assim, ó, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus sabe. Eu sei que esse homem, se fora do corpo ou no corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indivisíveis, que não divide, que não corrompe, que não há confusão e que homem nenhum tem permissão para repetir. Homem nenhum tem permissão para repetir. Homem nenhum tem permissão para repetir. E aí, tudo bem. E aí, ele diz assim: desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas. A não ser das minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Preste atenção quando a gente chegou nesse versículo que Cláudia definiu agora como o primeiro versículo do nosso tema de hoje, ele diz justamente isso, ó. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade a respeito do quê? Aí está lá no versículo 1, a respeito das revelações do Senhor. Eu não Posso, me gloriarei, porque eu estarei falando a verdade. Diga. vou ler minha tradução. Ela fala assim: porque embora desejasse gloriar-me, eu não serei tolo, porque direi a verdade, mas agora disto me abstenho, para que Uhum. nenhum homem pense em mim acima do que vê em mim, Olha ou só, que presta ouve atenção de mim. nisso. Olha só, presta atenção nisso que Cláudia acabou de ler. Ela diz assim: mas evito fazer isso, eu evito me gloriar da verdade, eu me evito me gloriar da verdade para que os outros percebam em mim aquilo que eu faço e digo, e não aquilo que eu vi a respeito das verdades do Senhor. E aí ele continua dizendo assim, ó, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Não é um erro. Presta atenção nisso. Eu passei a minha vida inteira achando que era um erro. Ele cometeu um erro e por causa disso ele foi castigado com alguma coisa. Não é, para que eu não me glorie a respeito das coisas que eu vi. Preste atenção, que desde o início ele está falando dele. Preste atenção nisso, porque quando ele volta para cá e diz: para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. É um demônio do lado dele, perto dele, o tempo todo cutucando ele, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então ele me disse: Deixa eu só, posso só entrar sim, nesse assunto aí só um pouquinho? entre. Então, existem várias coisas que falam a esse respeito, né? Uhum, uhum. Você falou assim, ah, não é algo que ele cometeu de errado. Eu percebo uma frustração de Paulo durante uma vida inteira, quando ele conta do testemunho de vida dele, ele começa contando sobre o que aconteceu com Estevão, Sim, sim, que ele estava lá e sim, ele permitiu que as pessoas matassem Estevão porque sim, ele achava que era o certo. sim. E assim como isso, pode ser qualquer coisa. É. Pode ser algo que ele cometeu um Pode erro ser. que Sim, é eu entendo. relembrado a ele para dizer assim, tá vendo? Você não é santo. Olha, você não é santo. Olha, você não. Assim, santo é de separado, mas Sim, não é santo de perfeição.
Sim, porque entendeu? ninguém é perfeito. E é sobre isso Porque a nossa ninguém é live hoje. perfeito. Porque ninguém é perfeito a não ser Deus. Exatamente. Simplesmente Deus é perfeito. É, pode ser, Cláudia. Pode ser. E ele diz isso, né? E para que não me fica. Na verdade, ele, quando você lê o versículo anterior da sua versão aí, leia de novo o versículo 6, por favor. Porque, embora desejasse Pronto. gloriar-me, Exatamente. eu Ele não serei existe. tolo. Exatamente. Existe um desejo de se gloriar. Porque ele diz: embora desejar-se gloriar-me, talvez esteja aí também o espinho. Sim, Entendeu? O espinho é, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes, olha só que interessante isso. Quantas vezes no Monte Carmelo Jesus Cristo chorou, orou, suou sangue e falou com Deus: Se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Tudo é religação. A Bíblia, do início ao fim, é religare, é religação. Sabe? É religação. E ele está aqui falando de novo e dando a entender a respeito do sacrifício pelo outro. Ou seja, 3 vezes Jesus Cristo pediu: se for possível, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas faça em mim a tua vontade, não a tua vontade e não a minha. E ele diz aqui: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você. Porque o poder, ele não diz o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele diz o poder. Ele diz o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Tem uma palavra de Deus, eu coloquei no meu stories ontem, deixa eu ver se eu acho aqui, rapidão, para te falar. Tem uma parte da Bíblia que diz bem assim, ó, deixa eu ver aqui, ver todos, cadê? Ver todos. Foi ontem, ele diz assim: não façam nada. Está em Filipenses 2:3. Ele diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Superiores a si mesmo. Então, me gloriarei nas minhas fraquezas. Como que eu faço para me gloriar nas minhas fraquezas? Eu é quando eu preciso glorifico o admitir, nome do Senhor na minha vida. Senhor, Porque não exatamente. sou eu, é o Senhor, entendeu? Não sou eu, é o Senhor. Não fui eu quem fez, foi o Senhor quem fez. Não fui eu que vivi, foi o Senhor que viveu em mim, Uau, é entendeu? isso aí. Então é glorificando o nome do Senhor o tempo todo. É assim que a Exato, gente se glorifica na fraqueza. Porque quando a exatamente. gente fala assim, eu sou fraco, sou fraco. Eu sou pobre, nu, fraco, sou tudo isso. Bichinho de Jacó, sou, mas na verdade sou não, eu estou É, fraco, bichinho de Jacó, nada e tudo mais. Mas eu sou o exatamente. filho do Deus vivo. É isso aí. É isso aí. E aí ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Agora, como que isso acontece? Eu admitindo que todos são melhores do que eu. Isso é humildade. Isso é que ele está esperando. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça, graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas de boa vontade mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí sim ele fala do poder de Cristo. Repouse sobre mim o poder de Cristo. Você sabe o que é o poder de Cristo, Cláudia?
É o Espírito Santo. É quando ele foi batizado lá no Jordão por João Batista e de repente o Espírito Santo desce e Deus fala numa voz de trovão e diz: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em quem eu tenho prazer. Quer que o Senhor olhe para você e que tenha prazer em você. Nada mais é do que você de verdade se estender a Ele. É isso que fala sobre isso. Me gloriar, ele fala assim, ó, me gloriar-me com a verdade. A gente acha que a gente precisa ser perfeito, que a gente, Deus fala assim, venha do jeito que você tá e tá ótimo. Quem te Aí a gente fala assim, transforma, não, senhor, eu ele tenho diz que aqui, ó, primeiro parar de fumar. Não, senhor, primeiro eu tenho que parar de gostar das raves. Não, senhor, mas primeiro eu aí não tenho foi que parar você. enfim, do que eu acredito que é coisa que errada. Mas Deus está falando assim, quem transforma sou eu, quem cura sou eu, É, quem liberta sou é, eu, quem é. sou eu. Então, assim, não interessa, venha dentro da lama e eu tiro você de lá. Exatamente. Não precisa De se boa preocupar. vontade. E E aí, a se partir glorie daí, eu nas sou suas santo, fraquezas. perfeito e não cometo erros. A gente tem vergonha das nossas fraquezas. Quando a gente pergunta, é muito difícil. Eu fiz uma enquete ontem. E é muito difícil a gente falar sobre a gente. Fiz uma enquete ontem e perguntei assim: quais são os seus pontos fortes? Duas pessoas me responderam. E geralmente entre 10 a 15 pessoas falam comigo quando eu lanço uma pergunta. Duas pessoas me responderam. É muito difícil da gente falar sobre os nossos pontos fortes. Ótimo, porque os pontos fortes Deus que nos dá. Agora, se glorie nas suas fraquezas. É ficar feliz, se gloriar, é entender que a graça de Deus não é se conformar com as suas fraquezas. É muito diferente você se gloriar do que você se conformar. Se conformar é, eu não consigo fazer isso mesmo, pronto, então, ó dia, ó céu, ó vida, ó azar, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Isso é se conformar com as suas fraquezas. Se gloriar nas suas fraquezas é admitir que você é fraco, que você tem fraquezas, que eu não consigo correr 10 quilômetros, que eu não consigo acordar. Eu estava ouvindo um stories agora de um grande player na internet, ele estava falando assim, ei, deixa eu te contar uma parada muito importante. Você que está aí do outro lado, precisa parar de julgar as pessoas que não conseguem acordar todos os dias às 5 horas da manhã. Tem muita gente que acorda todos os dias às 5 horas da manhã para fazer nada, que fica o dia inteiro fazendo nada. E tem muita gente que acorda 9 e 11 e ele fala assim, como eu acordo entre 9 e 11 horas da manhã e produzo muito mais do que muita gente que acorda às 5 horas da manhã para fazer nada. Então pare de dizer que acordar às 5 horas da manhã é o que vai fazer com que as pessoas sejam extraordinárias ou façam coisas extraordinárias. Eu posso muito bem acordar às 11 horas da manhã e fazer coisas extraordinárias até mais tarde. E daí? O horário que você acorda. Não é isso que é importante. É o resultado que você traz à sua vida que é importante. É isso que é extraordinário, que é sensacional. E não porque você acorda às 5 horas da manhã e que tem uma energia cósmica diferente. Eu vou te falar uma coisa, uma parada muito grande. Paulo e Silas estavam presos na prisão. Estavam na prisão, eles ajoelharam, começaram a cantar, a orar. E não foi 5 horas da manhã que Deus abriu a porteira. Não O foi. tremor foi no horário que o diabo acha que é dele, né? Que é na madrugada, foi meia-noite, na passagem de um dia para o outro. O que aconteceu? Verdade, eu vou falar ainda outra coisa, não é nem o diabo que acha que é dele, são as pessoas que acreditam que é do diabo, né? Porque nem o diabo acha que é dele, porque ele sabe que todas as horas são de Deus, né? Exatamente, coloquei isso nos meus stories hoje, está escrito assim: ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e o que nele habitam. Salmos 24:1. O que tem do diabo aqui? Ele não construiu nada, não constrói nada, não sabe construir nada, não tem poder de construir nada, é tudo de Deus. E aí O fala assim: máximo não, que mas ele está faz é escrito na imitar. Bíblia assim, que o mundo jaz do maligno, é o comportamento jaz do O maligno. mundo E eu vou morreu, te. jaz, morreu no É, maligno. Não exatamente. significa que é dele. E, Não. e sabe, Marcelo, a gente vê, voltando o assunto rapidinho, né? A gente vê assim.
que Deus é claro, como a gente falou, no, quando ele posiciona os seus servos, os seus discípulos, os seus apóstolos, e ele mostra que são todos falhos, que o único que não errou foi Jesus Cristo. É isso aí. A gente Exatamente. pega lá, se a Exatamente. gente voltar em Gênesis, a gente pega. Vamos para a galeria da fé, velho. Vamos para a galeria da fé? Hebreus 11. Vamos lá, galeria da fé. Cita o primeiro da galeria da fé. Abraão. Qual foi o erro de Abraão? Ah, ele teve alguns, eu acho, assim, eu sou coach, não posso praticar o julgamento, o princípio básico é não julgamento, sabe, Cláudio? Mas assim, pelo que eu vejo, pela palavra de Deus, ele tem alguns, tipo, ele ficou com medo de ser morto, não confiou verdadeiramente em Deus e fez com que as pessoas acreditassem que Sarai na época era só irmã dele, e era irmã, Sarai era irmã de Era irmã Abraão. dele. Mas também era esposa dele, Agora, não, né? peraí, ele não mentiu, né? Ele omitiu, Ele gente. Vamos omitiu, é. lá. É, É politicamente correto. Você quer ser co-herdeiro com Cristo ou não? Essa é a parada que a gente iniciou aqui falando. Entendeu? é, Como que você vai ser verdadeiramente herdar o reino dos céus? E você vai ser uma pessoa que vai reinar junto com Deus se você é politicamente correto. Certo é certo, errado é errado. Certo é certo, errado é errado. Tá a bom? gente, a gente Claro? começa com, a gente começa com Abel, que ofereceu o maior sacrifício a Deus, né? E Caim, ele alcançou o testemunho que era justo. Olha só, então ele fala sobre Caim também. Caim matou Abel. Aí você Uhum. vê lá falando sobre Abraão, qual o pecado de Abraão? Abraão cometeu vários. Primeiro, o pecado tá sem julgamento, mas a Bíblia diz que foi pecado. Então, não estou julgando, estou dizendo que a Bíblia diz. Uhum. Primeiro, ele mentiu a respeito de sua esposa. Ele não confiou em Deus quando ele aceitou a concubina, Uhum. entendeu? Ele não confiou em Deus quando ele aceitou a Sim, concubina. sim, Então, sim. ele teve seus pecados. Vamos para, sei lá, quem? Fala mais uma aí. Isaac. Isaac fez a mesma coisa de seu pai. Isaac confiou, ele mentiu também a respeito da sua esposa. E Ó, outra coisa, posso falar de Samuel? Samuel é por isso que meu filho se chama Samuel, porque na sua morte ele perguntou para o povo de Israel e perguntou assim: tem algo que eu me envergonhe, que eu preciso corrigir ou pedir perdão para vocês? Todo o povo de Israel diz: descanse em paz, meu querido, porque tá tudo certo. É um homem Fernanda de justo. errado. É, É, vamos lá, exatamente. perante isso mesmo, perante os homens ali, perante toda essa questão, ele realmente não cometeu, não defraudou, não fez nada disso, mas com É. certeza pecado ele cometeu, né? Porque ele era homem, falho. Sim, Então cometeu o pecado. A Bíblia diz que o único que não pecou foi Jesus Cristo. foi Então, Jesus com Cristo. certeza ele cometeu algum pecado. Mas sim, Então, é um grande exemplo. Samuel é um sim, grande exemplo. sim. Olha só, que palavra interessante. Samuel é um grande exemplo. Quer dizer que Abraão não é porque ele pecou? Ah, Eu acho que então. Abraão, Noé, será que ele é. Noé também que pegou as filhas dele sem saber? Será que Noé, né? Ou será Não, que não, não, foi Noé não Noé, não. foi, oh meu Ló. Deus, Ló. Ló pegou as filhas dele sem saber porque tomou todas. Será que ele também não foi, sabe? Então, o que a gente precisa é Noé Ficou se nu. embriagou, se embriagou e ficou nu, e o filho dele viu a nudez dele. E aí Davi, ele Marcelo, Davi, homem segundo o coração de Deus, adúltero, errou também. e, Elias e ainda também. matou o capitão lá, né? É. Elias também saiu distribuindo para os 300 de Baal, né? 300 ou 800? 300, né? Teve a gente falou sobre, anteontem nós falamos sobre Eliseu, Eliseu, que foi querer dar um presente e que Deus precisou acertar umas coisas com ele. Jonas, que Deus precisou acertar umas coisas com eles. Então, assim, que Deus precisou acertar umas coisas comigo. Sabe, você que está aí do outro lado, que Deus precisa acertar umas coisas com você. todo mundo. Claudinha, que Deus Com precisa. certeza, muitas coisas.
Ô, Jeová, acerta tudo, porque tem muita coisa para acertar aqui, É viu? isso aí. Deus diz Gideão, assim. Jefté, quem mais? Várias, olha, Débora, É. a reis e mais reis, né? Que o Senhor teve que acertar muita coisa com eles. Salomão, Então, e aí Salomão. ele termina, olha só que maravilha, ele termina falando assim, lá em Hebreus 11:40, ele fala, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. É Quer isso dizer, aí. nós, sem Deus, não Uhum. seremos Aperfeiçoado. aperfeiçoados, Exatamente. né? É Então, exatamente isso. ninguém aqui é perfeito. Então, assim, então, peraí. Então, quando eu cometo meus pecados, eu vou para o céu mesmo assim. Eu não estou dizendo isso, meu irmão. Estou dizendo o seguinte: que se você se arrepende, porque a palavra de Deus diz assim, ó, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E a palavra Uhum. de Deus diz aquele que arrepende e deixa Deixa. o pecado. Então, você vê assim, Davi, ele pecou contra Deus. Ele foi adúltero. Era um Uhum. pecado. Aí ele Sim. largou a mulher? Não, ele não largou a mulher, ele largou o pecado do adultério. Ele não pegou mais nenhuma mulher casada na vida dele. É isso aí. Entendeu? Ele, Uau, é isso aí, Cláudio. Extraordinário. então, é assim, é abandonar o pecado, é deixar não É, fazer nunca mais exatamente. aquilo, né? Ele matou, ele mandou para a morte o marido, ele nunca mais fez aquilo, né? Ele se arrependeu verdadeiramente. Então, assim, seja qual for o seu espinho na carne, aquilo que te atormenta, É. o importante é, na verdade, você fazer como Paulo. Paulo se arrependeu. Se era pecado, se não era pecado, se foi alguma coisa que aconteceu na vida de Paulo, a gente não sabe. Mas, Sim. assim, seja lá o que foi que aconteceu, a pessoa se arrepende. Você vê, Abraão se arrepende, Davi se arrepende, Moisés se arrepende, todos eles se arrependeram e deixaram o pecado. Eles não quiseram mais Uhum. cometer esse erro. Quer dizer que eles não cometeram outros erros? Com certeza cometeram vários, diversos. Mas a lição, na verdade, é aprender com os meus erros, aprender Sim. com as minhas dificuldades. Não existe. Eu estava ouvindo ontem a Adriana, né? A Adriana Marques, que é uma das minhas mentoras, né? Eu fiz o curso de coach com ela e admiro muito a Adriana. E ela estava falando ontem, assim, o processo do aprendizado é exatamente o errar, é cometer erros, é cometer falhas. Se você não tem falhas na sua vida, se você não cai, se você não como é que você se levanta, né? Então, Então, exatamente, olha só, presta atenção nisso. Quando ele fala no versículo 6 aqui, que é o primeiro, diz: Pois se eu vier a me gloriar, e aí a sua versão diz assim: Eu tenho vontade de me gloriar disso. Não serei louco, porque desejo. estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso, e isso deve ser a nossa real preocupação enquanto seres humanos, enquanto cristãos, enquanto. Eu vou falar uma coisa feia. Vou falar uma coisa feia. Eu tava aqui na casa de baixo ontem, teve uma mudança aqui, a gente foi ajudar, e aí tava passando um pedacinho de um programa, que eu não vou falar não, mas tava passando um pouco pedacinho de um programa, e um dos participantes desse programa falou assim, e isso é uma verdade universal, de que nada adianta você sair por aí dizendo que ama as pessoas se você não expressa em comportamento esse amor. Sabe? Isso é o mais extraordinário, é o mais importante. É uma verdade universal e Sim, Deus imutável. fala isso. É muito fácil Exatamente. você amar o seu amigo, amar sua mãe, amar seu pai, mas se você, como é que você não ama seu inimigo, não ama Exatamente. aquele que te faz mal? Então ele diz: a verdadeira preocupação nossa precisa ser assim, ó, mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vem vê em mim, não quero que vocês se preocupem comigo a não ser duas coisas: o que você vê em mim e o que você ouve de mim. Ou seja, eu preciso falar e viver
aquilo que você precisa ver. E essa deve ser a minha verdadeira preocupação. Tem gente que fala assim: não se Bem, preocupe com a opinião dos outros. Tá tudo bem. Beleza, não se preocupe com a opinião dos outros, porque ninguém vai conseguir agradar ninguém 100%. Jesus mas Cristo, se Deus, preocupe com não as suas consegue. atitudes. Mas, exatamente, com o que você está contribuindo e plantando no universo à sua volta. É muito importante isso, com as Porque suas quem atitudes, julga com as suas palavras e com atitudes e palavras. Ele diz é, isso, que as pessoas se preocupem com o que vê em mim e o que ouvem de mim, e que não haja dicotomia no que eu digo e o que eu falo, e o que eu faço, porque não adianta, não diferença. existe. Não existe esse lance de faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não Isso é existe. fantástico. Ó, porque assim, eu postei outro dia também a esse respeito, eu coloquei lá, né? Quem julga a qualidade de alguma coisa, a qualidade de um objeto, a qualidade de um produto, ou a qualidade de uma pessoa, infelizmente, vocês queiram ou não, nós queiramos ou não, são as pessoas que estão à nossa volta. Então, se você fala assim, cara, ninguém sabe o que eu tô passando, ninguém sabe e ninguém precisa saber, a gente falou isso, tudo me vai bem. As pessoas não precisam saber o que você está passando. As pessoas precisam ver em você, ver em mim a luz do Senhor reluzindo, E aí independente vem, do que eu estou passando. exato. E aí vem aquela pergunta do que você estava falando, que é: e se eu cair? E se eu cair, a tua mão me levantará. É isso E se aí. eu chorar, Vou falar, toda vou lágrima falar o nome você do pastor enxugará. e vou falar, Aham, por exemplo, um grande pastor para mim, uma pessoa que me ensinou muita coisa, entendeu? E que eu o respeito, ele já faleceu, né? É o pastor Dejaí. O pastor Dejaí Guerra. E o pastor Dejaí, ele caiu. Foi um homem que adulterou, ele caiu, né? aham. E, mas ele não permaneceu no adultério, ele buscou a presença do Senhor aí, a esposa dele, eles se reconciliaram, tiveram uma vida plena e ele continuou dentro do projeto do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Então, assim, todas as pregações, todas, eu não sei da vida pessoal dele, nunca fui na casa dele para comer alguma coisa, ou dormir lá, ou viver lá, eu nunca comi um quilo de sal com ele, eu não sei da vida dele. Mas eu sei que em todos os momentos que eu estive com o pastor Dejaí, independente do que ele fez, eu senti a presença do Senhor na vida dele. É isso aí. E é isso que É isso aí. importa, quer dizer, independente do que do que vai acontecer com. Cara, eu cometo erros, eu já falei isso aqui, né? Não estou falando para me gloriar, porque eu não sou nada nem ninguém. Mas eu disse isso aqui, eu tive um período da minha vida onde eu disse para Deus, cheguei assim, se eu pudesse, eu estaria lá na cruz, cuspindo na tua cara, colocando naquela coroa de espinho que o Senhor merecia. Eu já falei isso para Jesus. Já falei isso para Deus. E aí isso define quem eu sou? Não, o que define quem eu sou é o momento em que eu me arrependi e o momento em que eu comecei a buscar a presença do Senhor na minha vida. E mudar e transformar e ser diferente. Eu É sou isso cem aí. por cento agora? Cara, não sou. Não sou 100%. Mas eu estou em busca de ser aperfeiçoada pela Trindade Exatamente. Divina. Ai, mas eu tenho medo disso acontecer. E se eu cair, ou se eu vou te falar uma coisa, é exatamente isso que ele diz aqui. Ele diz depois assim, ó. Então ele me disse: a minha graça é o que basta a você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Certo? E ele diz assim: mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele está dizendo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Perceba isso. Se você tem medo de se gloriar ou de admitir a sua fraqueza, sabe o que acontece com você? Você não alcança mais. Você não vai além. É impressionante isso, Cláudia, porque assim, a coisa que Jó tinha mais medo lhe aconteceu. O que foi? Era perder seus filhos. Perder a sua família, né? Quem não tem medo, quem não tem medo de morrer afogado, não morre afogado. Não, quem tem medo de morrer afogado não morre Não afogado. mora afogado. Porque não se arrisca, porque não vai. Então é o se arriscar, não é o medo.
O processo aqui não é o medo, é o se arriscar. Jó tinha medo de perder os filhos dele. O que ele podia fazer? Segurar todos dentro de casa dele, junto dele, o tempo todo amarrado. Mas ele fazia o que dependia dele. Ele Ora, Exatamente. Ele fazia o que dependia dele. E não assim, agora eu vou prender todo mundo embaixo. Ele tinha medo, mas arriscava o soltar os filhos dele. Quem tem medo de atravessar a rua, meu pai tinha muito medo de atravessar a rua, podia não ter carro nenhum passando. ele atravessava Nenhum correndo. passando. Ele atravessava correndo. E aí, quem tem medo de atravessar a rua nunca morre atropelado. Porque vai pela passarela, porque espera. Agora, quem não tem medo é o destemido. O que acontece? É atropelado. É atropelado. É atropelado, certo? Quem tem medo de passar fome não vai passar fome. Porque eu tenho medo de passar fome. Então eu vou correr atrás de alguma coisa, de Nunca passar alguma fome. segurança para não me fazer passar fome. Mas ninguém é perfeito. Sempre algum problema vai acontecer, sempre algum erro vai acontecer. Como Cláudia falou assim, olha, a palavra de Deus, que é a Bíblia, não diz em momento algum, qual foi o pecado de Samuel. Mas nós somos seres humanos de descendência pecadora. Então, automaticamente nós somos pecadores? Não! Nós não somos pecadores, isso é um rótulo. Entendeu? Que agora você é herdeiro. Eu não sou herdeiro. Eu não sou herdeiro de Adão. Isso que é uma grande falha que andam ensinando por aí. Eu não sou herdeiro de Adão. Eu sou Eu sou descendente herdeiro de de Adão. Cristo. Exatamente. Eu sou descendente de Adão. Sabe? Todas as. Eu sou Ó, pecador porque a Bíblia diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de da Deus. glória de E eu sou Deus. pecador porque Deus disse isso. Ponto, acabou. E não porque Adão pecou, ou porque minha É, mãe pecou, ou porque fulano pecou, é. não. Porque a Bíblia diz, e eu só não, e Deus deixa bem claro que eu sou capaz de não pecar. Quando ele manda Jesus Cristo, e Uau! Jesus Cristo não É peca. isso aí. É Então ele isso diz: aí. você é É isso aí. capaz de não De pecar, não pecar. mas nós pecamos. E Deus fala que Exatamente. nós pecamos em sua onisciência, porque ele sabe, ele conhece o homem. O Exatamente. único que Exatamente. não pecou foi Jesus Cristo. Então, quando a gente fala assim, você é pecador, eu sou pecador, todo mundo é pecador, não é porque Adão é pecador, é porque Não, e Deus não é diz que isso. só É porque Jesus isso. não pecou. Não é só isso, não. É porque é o seguinte, Cláudia. Esse rótulo, infelizmente, gera para a cabeça das pessoas a seguinte condição: de que não adianta. Ó, você acabou de falar aí uma coisa extraordinária. Você falou assim: olha só, Jesus Cristo provou que é possível que eu não peque. Porque ele veio como a mim venho e E não não pecou. pecou. Então é possível que eu não peque. Porque é simples, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É simples assim, certo? Então o que acontece dentro desse processo? É possível não pecar. É possível não pecar. Agora, qual é o problema de pecar? Entendeu? Antigamente não tinha Jesus, agora O salário do pecado é a morte. O problema é que o rótulo disso diz assim: eu olho para Cláudia e eu vejo uma pecadora. Tá somos. entendendo? Não, estou É, mesmo, não sou não. Eu entendeu? estou. Eu olho para o Marcelo e eu vejo pecado. Eu vejo coisas ruins. Não, meu rótulo é ser filho de Deus. É possível não pecar. Então, dá licença. Eu vou correr atrás de ser como Jesus Cristo foi. É isso aí. E simples assim. Não é fácil, é simples. Você acha que para Jesus foi fácil porque ele era Deus? Ele era, não, ele é Deus. Ele é Deus. Entendeu? Mas ele se A esvaziou palavra de de Deus ser fala que Deus. não foi fácil, Marcelo. Você vê, eu não Exatamente. me lembro se foi Lucas, um dos discípulos de Jesus, fala claramente: eu não escrevi tudo que Deus passou, que Jesus Cristo passou aqui, porque não caberia, Exatamente. não Exatamente. caberia. Então, quando a Exatamente. Bíblia fala assim, que Jesus passou por todas as dores que eu passei, então eu acredito. E eu não preciso me rotular dessa forma. Eu preciso me rotular, sabe de que forma? De que a tua graça me basta.
É É isso assim aí. que eu preciso. Ai, porque eu preciso estar perfeito, porque eu preciso estar. Claudinha estava falando isso. Eu preciso não estar em pecado, parar de fumar, parar de beber, parar de fornicar, parar de pegar tudo quanto é tipo de mulher que me dá mole. Eu preciso parar de ter amor ao dinheiro. Eu preciso. Você precisa ir para lá e dizer: Senhor, eis-me aqui, a tua Sinta graça isso me de mim. basta. É, a tua graça me basta. A transformação não é sua. A gente não consegue se transformar em nível espiritual. A gente não consegue se transformar em nível espiritual. A gente não consegue. Não, por mim mesmo. Espírito Santo, faz o seguinte: para de me encher o saco, sai do meu coração, vai-me embora, porque eu consigo me controlar. Você é corpo, alma e espírito. E o seu corpo grita se você não tiver espírito com Deus. Ele vai falar muito mais alto. Mas é muito, muito, muito mais alto. Faça um teste. Não acredite em mim, no que Cláudia está falando, não. Faça um teste. Faz assim, ó. Passa um período. Eu vou te declarar aqui que quando você passar esse período em real intimidade com o Espírito Santo, você não vai querer fazer a segunda parte do teste. Que Não vai susto. querer. É, eu achei que você ia falar, faça o teste. Eu só não faça não, porque a Bíblia diz que quando você abandona o Espírito Santo de Deus, vem Não. 7 demônios mais fortes do que aqueles que já habitavam antigamente. E aí é muito mais difícil você voltar para a presença do Senhor. Não. Então não faça esse teste contrário, não. Faça. Faça o teste, vai Faça lá, o fala para o teste Espírito de Santo, diz assim: intimidade com o Espírito mortifica Santo. isso, Isso, mortifica a minha carne. intimidade. Entra aqui, Espírito Santo, governa as minhas decisões através da minha alma e faz com que minha carne não mande mais em mim. E veja os resultados exponenciais que virão para a sua vida. A partir daí, se você tiver coragem de querer viver sem esse ser extraordinário dentro de você, É com faça a você. segunda Não estou parte. orientando, não. E teste se você vai dar conta, só você corpo, só você carne, vai dar conta de resistir essas Não dá, tentações, não. essas Ó, coisas que tem por aí. assim, não é nem resistir. Olha, eu vou mais uma vez dar um testemunho, né? Assim, não é nem resistir. Eu acho que eu sou uma pessoa muito doida mesmo, né? Devo ser. Porque, assim, eu nunca gostei dessas coisas do mundo, festa, essas coisas todas. Nunca gostei, nunca. Eu acho que eu nunca fui para um mundo mesmo. Nunca cheguei aí. Mas quando eu me afastei da presença do Senhor, nunca nem senti. Você vê como o Espírito Santo de Deus, ele não sai da sua vida. Ele continua ali, mesmo quando você é expulso, ele continua ali. E eu nunca senti nem vontade de estar no meio dessas coisas. Mas não adianta você estar em cima do muro, você tá. O muro é do diabo, como a gente falou ontem. É. E, e aí o inimigo das nossas almas, ele busca onde você tem medo. E eu lembro que uma vez, logo quando eu expulsei o Senhor da minha vida, uma vez eu comecei a sentir a presença do inimigo bem forte, senti mesmo. E aí eu virei e falei para Satanás, ó, não vem não, porque é o seguinte, se eu começar a sentir medo de você, eu vou correr para Deus. Então se você ainda me quer aqui em cima do muro, não fica perto de mim não. Entendeu? Eu cheguei a falar, olha só que coisa absurda, né? Uhum. Porque você vai me meter medo, eu vou voltar para Deus. Não me mete medo não. Então assim, a carne, olha só que coisa extraordinária. A carne, ela sabe exatamente como te manter fora. Então, assim, é, é, você pode não procurar as coisas do mundo, achando que, ah, não, eu não estou procurando as coisas do mundo, então eu estou fazendo as coisas certas, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, né? Nesse teste aí, falando desse teste aí. E aí você pode até não procurar as coisas do mundo, você pode até não procurar nada disso, mas você precisa lembrar que o muro é de Satanás. E que tudo que ele puder fazer para ficar caladinho, quietinho, sem te atormentar, ele vai fazer para te manter ali fora da presença do Senhor. Porque não interessa se você está buscando a Ele, interessa se você não está buscando a Deus. A palavra do Senhor diz que não há como servir dois senhores, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Ou você é de Deus ou você é do diabo. E se você larga o Espírito Santo de Deus, se você larga a presença do Senhor da sua vida, você automaticamente está servindo a quem? Então, assim, às vezes a gente acha que não tá. E precisa tomar muito cuidado, porque ou você é de Deus ou você é do diabo. Não É isso existe aí. meio termo. Não existe meio termo.
E o diabo E não vai não te selar. age, não saia de cima do muro, como Claudinha falou, o muro não é de Deus. O muro é do diabo, ele não vai ficar te atormentando e te enchendo o saco. Não vai ficar enquanto você estiver em cima do muro ou do lado dele, não vai te encher o saco. E vai parecer que tá tudo me vai bem, sabe? Vai parecer que tudo me vai bem, vai É isso parecer. aí. Então, quando começar a aparecer tudo me vai bem e você não tem fruto bom, sabe? Recebe É isso pedrada, aí, é isso recebe aí. São os pedrada. frutos. Entendeu? Então, quando você é uma árvore frutífera que dá fruto bom, você recebe pedrada. Quando você olha para um lado e olha para o outro e fala, Deus, não aguento mais receber pedrada. Você olha para o céu e diz assim, caramba, quanto galardão eu estou acumulando lá em cima. Respira e saiba que para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele diz isso, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Simples assim. Não espere ser perfeito, porque ninguém é perfeito. E aí, Somente lembre Deus. do 9, né? Lembre do 9, quando ele diz, eu vou ler assim, e ele disse-me, quem disse? Jesus, Deus, disse para Paulo, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas suas Fraqueza. fraquezas, para que o poder Sobre de mim Cristo repouse o poder de Cristo. repouse sobre mim. Em Então, nome o de Jesus. poder de Cristo repousa sobre você quando você glorifica a Deus em suas fraquezas. É isso aí. Agora eu queria te pedir para você que está aí do outro lado, ou no ao vivo, ou no replay, fechar os seus olhos. E repita comigo assim, diz, Paizinho querido, em nome de Jesus. Quero te pedir permissão de tirar as minhas sandálias e, em respeito a ti, pisar em terra santa, na tua presença. Eu quero, em nome de Jesus, dizer que eu louvo e engrandeço o seu nome, porque o Senhor aperfeiçoa, o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Eu quero dizer que eu sou fraco. Eu quero admitir aqui as minhas reais fraquezas. E diga qual é a sua fraqueza. Diga aí qual é a sua fraqueza. Eu admito que eu sou fraco e que sem ti, Deus, eu não consigo, Pai. E eu quero te convidar a entrar neste momento na minha casa. Eu quero convidar para entrar agora na minha morada, no meu coração, e fazer o meu coração de tua morada. Creio e aceito a ti como o único e suficiente em minha vida. Pai querido, em nome de Jesus, aperfeiçoa o teu poder e faça com que ele repouse sobre mim. Em nome de Jesus, eu abro mais uma vez o meu coração e entrego verdadeiramente a minha vida em tuas mãos. Quero somente para mim a tua vontade, o teu querer. E cada passo que eu der na minha vida, Deus, que seja direcionado por ti, que seja feito conforme o teu querer. Chega para mim de tua permissão. A tua permissão não me basta. A tua graça me basta. O teu poder me basta. E o teu direcionamento me basta. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um beijo no coração. Até amanhã, até mais tarde. Claudinha tem PM hoje? Tem PM Tem? hoje. Então tá bom. Até mais tarde. Beijo, beijo. É isso aí. Deus abençoe a todos. E, galera, mais uma vez, vou falar para vocês: compartilha esse vídeo. Não é para me abençoar, é para É isso abençoar a aí. todos nós, né? Em E nome que a de palavra Jesus. possa chegar aos corações das pessoas. E eu não vou cansar de dizer para todo mundo, para que a gente possa falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Beijo. Beijos! Até amanhã, até mais tarde. Até amanhã, até mais tarde.